Olá, amigas, olá, amigos do Porto da Alegria. Eu sou Ivan César e vim atender ao gentil convite do meu querido amigo Naon Castro para falar para vocês, dessa vez virtualmente, via YouTube, para esse trabalho, esse projeto do Porto da Alegria que eu tanto gosto de participar, que é o Aprendizes do Evangelho. Dessa vez, não tão interativo como nós nos habituamos, mas não deixando de fazer o trabalho que certamente nos levará a repensar alguns pontos das nossas vidas, alguma vírgula, algum entrave que ainda está ali nos incomodando, claro, tendo como base o Evangelho de Jesus e os seus ensinamentos, que são de tanta importância para o nosso caminhar. Então, hoje o nosso tema, ele é uma pergunta, justamente para que a gente já no tema, já na ideia do tema, já tenha a oportunidade de reflexão. O tema é o seguinte: bons espíritas já somos, e ele é baseado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá, né? Sede perfeitos é o capítulo 17, e o tópico de onde eu me baseei, o tópico, melhor dizendo, no qual me baseei para fazer esse tema, é o tópico Os Bons Espíritas, que é o último tópico do capítulo 17. Muito bem, todos nós que estamos nesse momento, eu aqui falando, vocês aí ouvindo e interagindo, todos nós estamos em meio ao chamado movimento espírita, todos nós somos adeptos da doutrina espírita. Alguns podem ainda se identificar como simpatizantes, mas fato é que identificamos na doutrina espírita um meio para que nós possamos rever nossos atos, rever nossas ideias, rever os nossos pensamentos, rever os nossos passos até agora. Então, assim é natural que nos identifiquemos como espíritas, espiritistas, dá no mesmo. Só não concordo muito quando dizem assim, eu sou kardecista. Ora, todo espírita é kardecista, porque a codificação espírita foi feita por Allan Kardec, como todos nós já sabemos. E qual é o convite que o Espiritismo, como doutrina cristã, ele nos traz, ou quais são esses convites? São inúmeros, mas que no final das contas vai redundar em um só, vai culminar em um convite só. Amar. Amar. Exatamente e tão somente o mesmo convite que 2000 anos atrás Jesus, o Nazareno, nos veio trazer: amar. Amar a nós mesmos, amar ao próximo, amar a Deus, amar os nossos inimigos, olha o desafio. Amar aqueles que já amamos e amar também aqueles que não nos amam. Amar quem quer nos fazer mal. Amar quem sequer nos conhece, mas não gosta da gente. Esse é o convite. Não estou aqui querendo dizer que seja fácil. Não vamos aqui dar uma de propagadores dos milagres da reforma íntima, não. Agora, exige um trabalho constante, exige um trabalho diário, exige um trabalho de todas as horas dos nossos dias. A doutrina espírita não vem trazer nenhuma moral nova, ela apenas vem ratificar, ou seja, dizer novamente aquilo que Jesus nos disse, facilitando a compreensão para muitos de nós que não conseguimos compreender os textos que estão escritos nos evangelhos, no Novo Testamento. Então, muitas vezes Jesus se utilizou de parábolas, Jesus se utilizou de metáforas, Jesus se utilizou de comparações. Muitas vezes Jesus também foi irônico, ou seja, tudo isso figuras de linguagem, para que as pessoas que estavam recebendo aquela mensagem, elas pudessem compreender de alguma maneira. Mas para alguns, não surtiu assim tanto efeito. Então, qual foi o trabalho dos evangelistas, os 4 evangelistas canônicos? Buscar nos textos de Jesus
todos eles baseados na sua vivência, as ideias fundamentais para que nós possamos, a partir daquele momento, do lançamento dos evangelhos, lançamento entre aspas, né? Porque a gente fala em lançamento, já pensa logo em alguma comemoração, não teve nada disso. Apenas uma reunião dos 4 textos canônicos que foram implementados ao Antigo Testamento, que é um texto judeu, e aí um texto judeu com um texto cristão virou um texto do cristianismo. Aliás, não um texto cristão, um texto de Jesus, baseado em Jesus, virou o cristianismo, a Bíblia cristã, com 2 partes bem distintas. E baseados nessa Bíblia, nós, principalmente no Novo Testamento, que narra a passagem de Jesus por aqui, nós começamos a tentar fazer ali algumas modificações possíveis no nosso estágio, no nosso atual estágio evolutivo. Algumas conseguimos com um pouco mais de tranquilidade, outras não são tão fáceis assim, mas a doutrina espírita vem fazer essa facilitação para que nós possamos encontrar, por exemplo, nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, ali alguns argumentos um pouco mais objetivos, com palavras que são do nosso vocabulário, diferente das que Jesus utilizou. Jesus não falava português, Jesus não falava latim, Jesus falava o aramaico. E aí as traduções, o seu texto foi traduzido do aramaico para o hebraico, do hebraico para o grego, do grego para o alemão, do alemão que ganhou aí todas os outros idiomas que conhecemos. Aí a doutrina espírita, como é uma doutrina recente, dentre as possibilidades cristãs é a mais recente, são 163 anos completados este ano, em 2020, vem buscar novos termos, daqueles que são possíveis, que são melhores, melhor dizendo, para compreendermos, para acharmos mais fácil. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que é uma obra baseada principalmente na moral cristã, reparem que o Evangelho ele não traz muitas informações a respeito dos fenômenos. O Evangelho não se apega à data que Jesus nasceu, à data que Jesus morreu, onde nasceu, nada disso. É a parte moral, que é o que nos interessa de forma um pouco mais importante para a nossa modificação. Então, essa facilitação é o que nos dá a oportunidade de, dentro desses textos, dentro dessas observações, começarmos aí a pautar a nossa caminhada. E aí, dentro do texto, os bons espíritas, que nos traz a pergunta, né, se nós já somos esses bons espíritas, algumas características foram listadas. E eu vou fazer um apontamento aqui para que nós possamos pensar com um pouco mais de cuidado. Vocês aí nas suas casas, eu aqui na minha casa, nesse período de pandemia, a gente vai trabalhando aí no home office, dando o jeito que é possível dar, mas sem esquecer as possibilidades que nós temos de, mesmo sem estar em contato pessoal com um número maior de pessoas, como estávamos habituados, a maior parte de nós, podermos caminhar com tranquilidade em direção ao bom contato, não apenas com o outro, mas conosco também. Então vejam, muitos de nós espíritas, nós compreendemos o espiritismo. Sim, muitos conhecem de cor e salteado os números lá das questões de O Livro dos Espíritos. Muitos conhecem a sequência dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, decoraram lá todas aquelas preces da coletânea de preces. Nós nos apropriamos, se é que posso dizer assim, da prece de Cáritas. E aí as pessoas se empenham em fazer aquela decoração, dizer aquele texto decorado, lá com o seu fervor, com a sua emoção, mas enfim, de maneira geral, é decorado. Então nós compreendemos, nós entendemos o que é que significa, nós entendemos como é que funciona. Mas aí muitas vezes nos falta a aplicação. Nos falta a aplicabilidade. A que se deve isso? Porque quando lermos, por exemplo, quem ainda não conhece esse texto, Os Bons Espíritos, eu tenho certeza que vamos entender tudo o que está escrito lá.
mas também tenho certeza que alguns daqueles pontos ali ainda não colocamos em prática. Por quê? Por quê? E aí Kardec, o espírito comunicante, melhor dizendo, ele lança algumas possibilidades. Por exemplo, ele pergunta assim, será devido a uma falta de clareza da doutrina espírita? Será que o espiritismo não é uma doutrina clara? Será que nós fingimos entender o que aquelas 5 obras básicas nos apresentam, mas ficamos com os pensamentos perdidos naquelas palavras, naquelas ideias, naquelas propostas? Será que falta clareza ao Espiritismo? E eles fazem uma pergunta retórica, né? Eles perguntam e eles mesmos respondem não. Não é falta de clareza. E aí argumentam dizendo, não há metáforas. No Espiritismo não há metáforas. Não há alegorias. Não há mistérios. Não há segredos. Talvez essa seja a grande dificuldade da doutrina espírita para aqueles que ainda não a aplicam. Porque fomos habituados, fomos acostumados durante milênios. Se nós falarmos apenas do cristianismo, só aí já são 2 milênios. A depositarmos soluções das nossas vidas nas mãos de quem quer que seja. E aí muitas vezes nós questionamos, mas isso aqui eu não consigo fazer ainda, por que será? E logo vem alguém e diz, algum dia você vai entender, agora eu não posso contar, olha o segredo, olha o mistério. Mas meu Deus, mas por que será que eu sofro tanto? Por que o sofrimento me visita com tanta frequência? Porque, mas porque lá não sei quanto tempo atrás você fez e deixou de fazer e era para ter feito e não fez, uma confusão. E olha que muitas vezes corremos esse risco dentro das próprias instituições espíritas, que infelizmente algumas pessoas, alguns ditos entendidos da doutrina, se esforçam para trazer esse ar de mistério, de segredo para as coisas simples do dia a dia. Por exemplo, e talvez principalmente, a mediunidade. O Espiritismo, os Espíritos e o próprio Kardec vejam que em todas as 5 obras básicas, Kardec não deixou de fazer as anotações dele. Não deixou de dar notas explicativas. E muitas vezes o texto ou a resposta para a pergunta, eles até traziam uma clareza importante, mas Kardec, sempre que achava necessário, ele pegava a compreensão dele daquilo que os espíritos responderam e lá trazia as suas anotações. Para quê? Para não deixar nada em segredo. Claro, existem sim as coisas que nós ainda não temos condição de entender. E lá no início do Livro dos Espíritos, quando Kardec está questionando sobre Deus, Kardec pergunta se algum dia, se em alguma oportunidade nós espíritos poderemos conceber a intimidade de Deus. E os espíritos dizem que sim, que algum dia isso vai acontecer. Quando nós não estivermos mais voltados às questões materiais, quando a nossa alma já não for mais tão densa quanto é agora, e dão lá as justificativas para que a gente possa entender Deus. Mas aí Kardec insiste com outras perguntas, e tem hora que ele diz assim, peraí, é melhor você deixar de se preocupar com algo que nesse momento não vai te ajudar e passar a se preocupar com as suas dificuldades, com a sua própria vida, porque compreender a intimidade de Deus, minha amiga e meu amigo, não sei se vocês concordam comigo, mas isso é um projeto um pouco distante ainda. Se todos nós somos imperfeitos, e a doutrina espírita nos explica que para compreender totalmente Deus precisamos estar na purificação espiritual, ainda temos aí alguns quilômetros, para não assustar tanto, para andarmos. Então, a doutrina espírita, se ela não é aplicada por quem quer que seja, não é por falta de clareza. Não, a doutrina espírita é clara. Aí eles perguntam assim, será que para entender e depois aplicar o espiritismo,
É necessário que eu tenha uma capacidade intelectual fora do comum? É necessário que o meu quociente intelectual ele seja acima do normal? Isso naquele pensamento antigo, né, que nós poderíamos medir a inteligência pura e simplesmente pelo QI, quando se imaginava que a inteligência fosse uma coisa só. E hoje nós já sabemos que há vários tipos de inteligência, de inteligências. Então, precisaria eu ter uma mente brilhante? E eles dizem novamente não. E dão um motivo muito simples para isso. Porque existem mentes brilhantes. E eu posso citar aqui inúmeros cientistas com contribuições fantásticas para as ciências. Contribuições que vamos nos usufruindo no nosso dia a dia, muitas vezes sem sequer perceber. Aliás, hoje eu vi uma notícia que eu achei maravilhosa, de um grupo de pesquisadores aqui da nossa UFBA, da nossa Universidade Federal da Bahia, que ali no Hospital das Clínicas desenvolveu um novo teste para identificar o coronavírus no nosso organismo, que dessa vez utiliza a saliva. E é um teste eficaz, é um teste simples, tal, coisa que na semana passada, talvez no mês passado, era inimaginável. Mas quantos desses profissionais, quantos desses cientistas, eles não se declaram, por exemplo, ateus? Tem mentes brilhantes? Tem. Mas voltadas ainda, muitas vezes, para as questões meramente espirituais, meramente materiais. Outro argumento para nos mostrar que não precisa de mente brilhante para aplicar, para entender e aplicar o espiritismo. Ora, há pessoas que são iletradas, semi-analfabetas, analfabetas, e que não apenas compreenderam como aplicam a doutrina espírita, como aplicam os ensinamentos espíritas. Então também não é por isso. Ora, e por que será então? Por que será? A justificativa, ela, eu diria, é mais simples do que o que a gente pode imaginar. O que muitas vezes não é tão simples é nós nos livrarmos dessa justificativa, porque ela está na matéria. Ela está na crença no nada. Ela está naquela ideia de que aqui vivemos e aqui tudo vai acabar. O que vale são as minhas posses, o que vale são os nossos saldos bancários. Se isso fosse ser levado em conta, misericórdia, o negócio já está complicado para mim, mas tudo bem, sem problemas, vamos partir para o assunto aqui que nos interessa. Os laços materiais, que nos prendem no chão, filosoficamente falando, e que não nos permitem voar, levitar, volitar para os planos espirituais. Então, muitas vezes, essa falta de compreensão, na maioria das vezes, ela está ligada com esses laços. E aí impedem, por exemplo, alguns de nós têm a crença nos espíritos. Mas essa crença não serve para modificar as nossas tendências. Ainda hoje, 163 anos depois, ainda hoje nas centenas de casas espíritas, se bem que o cenário agora da pandemia está fazendo uma modificação aí, já soube de algumas instituições fechando a porta, mas enfim, espero que isso seja passageiro. Mas são centenas de casas espíritas na nossa cidade, não é no nosso estado, não. É na nossa cidade, em Salvador, que estão cheias de pessoas que vão lá, por exemplo, mas têm medo de espíritos. Pessoas que vão assistir uma palestra, mas que morrem de medo de, a partir daquele momento, enquanto o palestrante está falando, começar a enxergar espírito de tudo que é canto. Ou que forçosamente você vai ser obrigado ou obrigada a ter ali uma manifestação espiritual. Ou seja, essas pessoas acreditam sim nos espíritos. Mas muitas vezes aquele texto, aquela orientação, aquele cuidado que
o atendente fraterno, a atendente fraterno, ela tem para conosco, muitas vezes não passa de letra morta. É comum, e quem aí estiver assistindo que já tenha feito palestra alguma vez na vida, que seja palestrante, com certeza já passou por essa situação que eu vou narrar agora. É comum encerrarmos uma palestra e as pessoas virem nos cumprimentar. Estou com a saudade disso que vocês nem sabem. Não necessariamente dos cumprimentos das pessoas, mas do contato, sabe o contato visual, o olho no olho, aquela expressão de atenção, de contentamento. Estou com saudade até do pessoal cochila nas palestras, mas já já isso acaba. Então é comum as pessoas virem nos cumprimentar e dizer assim: poxa, mas que palestra maravilhosa! Olha, as coisas que você disse, realmente eu estava precisando ouvir. Aí eu sugiro um teste, faça um teste. Quando nós voltarmos, né, aos públicos. Aí você chega para uma pessoa dessa e diz assim: tá, beleza, que bom que você gostou, que nós falamos coisas que de alguma maneira foram importantes e tal. Mas diga aí, qual foi a frase, qual foi a parte que você mais gostou da palestra? Muitas vezes, quando fizermos essa pergunta, vamos perceber aquela expressão acanhada, sem jeito, porque não lembra. Não prestou atenção, não assumiu como proposta. Se você conta uma coisa engraçada, se você conta uma piada, se você faz ali uma descontração, as pessoas vão lembrar. Agora, quando você traz as reflexões que a doutrina espírita nos oferta como um grande presente de Deus, aí muitas vezes eu escuto naquele instante, daqui a 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, eu já não recordo. Eu já esqueci. Então, de que adianta crer nos espíritos benfeitores, nos nossos anjos da guarda, nos espíritos evoluídos, nos benfeitores da humanidade, nos assessores espirituais que estão ali dando suporte a este ou aquele palestrante, esta ou aquela palestrante? Se diante de tudo isso que é falado, que nos chega por intuição, que algumas vezes pode até chegar por voz direta, pode chegar pelo sonho, pode chegar pelos desdobramentos, seja ele involuntário ou involuntário, sonambulismo, mensagens mediúnicas. De que adianta tudo isso se nós não utilizamos para nos modificar? Muitas pessoas estão mais atentas ao fenômeno, à fenomenologia espírita, do que à sua proposta moral. Convenhamos que alguns fenômenos realmente nos chamam atenção, nos chamam bastante atenção. Aqueles que estão habituados aos diversos tipos de trabalhos mediúnicos nas reuniões mediúnicas, aos trabalhos com a psicofonia, psicografia, desdobramento, transporte, materialização está bem mais raro. Eu, particularmente, não conheço nenhum grupo específico de materialização, embora possa acontecer em qualquer grupo. Então, são coisas que nos chamam a atenção. Quando chega um benfeitor espiritual, como, por exemplo, posso citar Dr. Bezerra de Menezes, e logo todos no ambiente começam a sentir um odor de éter. Quando chega Sheila, quando chega Joana de Ângeles e o seu cheiro característico de jasmim, tudo isso nos chama bastante atenção. Tudo isso nos faz perceber que há efetivamente algo ali além, muitas vezes, da nossa compreensão. Mas são apenas fenômenos. As mesas já não giram mais, como giravam na alta sociedade francesa. Nós não precisamos mais daqueles mecanismos mirabolantes
que ao longo do tempo foram aperfeiçoados para que as manifestações pudessem vir cada vez mais frequentes, cada vez mais claras, cada vez mais ágeis. Nós, e eu digo nós, participantes de trabalhos mediúnicos, dificilmente hoje, e sinceramente não sei por qual motivo, nós fazemos a evocação de espíritos. Nós temos ouvido há bastante tempo que a mediunidade do futuro, e o futuro não é amanhã não, viu? O futuro é hoje já. Ela será a mediunidade da intuição. Ou seja, a parte fenomenológica, ela tem ficado cada vez mais no passado. Para quê? Para que a moral apareça. Por que que o Evangelho segundo o Espiritismo não se ateve àquelas manifestações maravilhosas de Jesus? Até cita uma ou outra, mas foram inúmeras, talvez até centenas lá narradas nos Evangelhos. Porque o fenômeno passa. Aquela impressão, muitas vezes aquele susto que a gente toma amanhã ou depois, ele vai passar. Mas o que deve permanecer é a moral. Como a moral do Cristo, a moral de Jesus permanece até hoje. 2000 anos se passaram e ela continua inabalável. Então há muitas pessoas que estão ainda nesse estágio, se preocupam mais com a mensagem do Espírito XYZ e esquecem até do teor daquela mensagem. O que o Espírito disse não interessa. O que interessa é que foi aquele Espírito. Tem gente que ainda é assim. Muitas vezes nós fazemos pedidos aos Espíritos, e isso mais uma vez citando as reuniões mediúnicas, isso é muito comum de acontecer. Ivan, você vai lá para a reunião mediúnica hoje? Que bom, leva lá meu nome. Coloca lá para as orações, ou quando as pessoas sabem que naquele dia da semana é o meu dia do Evangelho no lar. Ore por mim, peça aí aos Espíritos, dizem assim. Tudo bem, não tem problema nenhum. Se é para levar o nome para anotar na reunião mediúnica, eu levo. Eu até tenho um bloquinho de anotação no meu celular, que eu sempre coloco ali os nomes, para eu não esquecer, não ficar dependente de papel, né? Se é para fazer uma prece por algum motivo, seja um motivo fútil, seja um motivo especial, não tem problema nenhum, vou fazer, não tenho a menor dúvida. Mas a pergunta é, e o seu esforço? E o nosso esforço? Porque Dr. Bezerra de Menezes vai ouvir, Francisco de Assis vai ouvir, Irmã Sheila vai ouvir, Joana de Ângeli vai ouvir, quem quer que seja vai ouvir. E nós? Estamos ouvindo os nossos próprios pedidos? Eu nunca esqueço de uma ocasião, isso já tem alguns anos, tem uns 5, 6 anos, que eu estava trabalhando e de repente me chega uma mensagem no meu antigo perfil do Facebook de uma pessoa que nunca tinha visto. Se vi alguma vez na vida, realmente não recordava. E a sua mensagem era muito simples. Ele disse assim, tudo bem, Ivan? Meu nome é fulana de tal e eu gostaria que você fizesse preces por mim por causa do meu problema assim, assim, assado. Eu disse, meu Deus, mas quem é essa pessoa? Aí abri o perfil da pessoa para ver que eu não estava reconhecendo e me chamando pelo nome. Eu não tinha realmente como reconhecer porque eu não sabia quem era. E a cidadã mora na Alemanha. E entrou em contato, sinceramente não perguntei o motivo, comigo para que eu fizesse preces por ela. Primeira pergunta que veio em minha cabeça. O que é que sugere a essa moça? O que é que dá a entender a essa moça que a minha prece será mais eficaz que a sua própria prece? É estranho, porque muitas vezes nós até temos aquele impulso de pedir socorro para nós ou para quem quer que seja, mas e aí, o que é que a gente está fazendo mesmo?
Vamos ficar só nessa, se Deus quiser. Não, porque se Deus quiser vai ser assim, se Deus quiser vai ser assado. Vou dizer a vocês uma coisa, segredo nosso, tá? Deus quer. E nós queremos? Esses são os espíritas imperfeitos. Ficam pelo meio do caminho, quando tem algum feriadão, né? Agora estamos num feriadão de 4 meses, boa parte das pessoas, um feriadão que já dura 4 meses, logo somem das casas espíritas porque vão curtir a vida, mesmo tendo abraçado uma proposta diferente. Eu não estou aqui dizendo que não façam, não, viu? Pelo amor de Deus, eu não sou esse tipo de gente que acha que você ser um religioso, você se identificar como espírita, você abraçar o espiritismo, é você viver enfurnado no centro espírita. Não. Nós temos vida social também. Nós temos as nossas necessidades. Nós temos as nossas necessidades de contato, nós temos as nossas necessidades de descanso, nós temos família para... Enfim, tem uma série de fatores aí. Agora, se você abraça uma proposta, por exemplo, de trabalhar, vou usar mais uma vez, não, vou usar um exemplo diferente agora, de trabalhar no atendimento fraterno. O que é que você é do atendimento fraterno? Você é um recepcionista no atendimento fraterno. Aí quando chega o mês de janeiro, o mês tradicional de férias, escolares, profissionais, você some porque você está de férias, sem nenhum tipo de cuidado em relação às substituições, sem nenhum tipo de explicação. Olha, é melhor repensar. Quantas vezes já não vi gente chegando na casa espírita, cheio de vontade, cheia de vontade. Cadê? Vambora, me dá, eu vim trabalhar porque agora minha vida vai ser diferente. O que é que tem para fazer? Não, tem o chão aí para varrer, me dá que eu varro. Reparem, quando você encontrar uma pessoa dessas numa casa espírita, quando você vir uma pessoa dessas aparecer, não tenha dúvida que ela não vai durar mais de 2 meses. Não tenha dúvida. Já vi acontecer dezenas de vezes. Chega naquele ímpeto, mas aí quando vê que a proposta é um pouco mais profunda do que o que poderia se pensar, aí o ímpeto vai arrefecendo e a pessoa logo pensa assim, não me adaptei a essa casa não. Aí vai para a segunda, não se adapta. Vai para a terceira, também não. Para a quarta, também não. E não me adaptei em casa nenhuma. Essas casas nenhuma servem para mim. Ah, é? É bom a gente refletir melhor sobre isso. Então esses se afastam quando percebem o impositivo da reforma moral, que é íntima e intransferível. Ivan César, que vos fala agora, não poderá modificar a absolutamente ninguém, a não ser ele mesmo. Posso eu servir, a depender das circunstâncias, como um referencial ou como um estímulo, pronto, a palavra mais adequada, como um estímulo a quem quer que seja, para que aquela pessoa faça na sua própria vida a modificação que ela tanto busca. Mas ela não vai mudar pura e simplesmente pelo contato comigo. Ela vai mudar porque ela quer mudar. Da mesma forma, se a mudança não acontecer, é porque nós não nos empenhamos o bastante. Então, de qualquer forma, mesmo para esses espíritas imperfeitos, com essas características todas que eu falei aqui até agora, que já aceitam, embora não cumpram, ou embora cumpram em parte e depois desapareçam, de qualquer forma, a aceitação desses princípios, ele vai sim facilitar a próxima. A próxima o quê? A próxima encarnação. Ou as próximas. Porque o que você aprende, você não esquece. Sabe aquela história de aprender a andar de bicicleta e não esquecer mais? É por aí, você já ouviu em algum lugar, como, citando novamente o Dr. Bezerra de Menezes, quando apresentam para ele, quando entregam para ele de presente o Livro dos Espíritos, e ele lê todo em apenas uma noite,
Por que da facilidade? Porque nenhum daqueles princípios ali era novidade para ele. Tudo aquilo ali, em algum instante, ele já viveu ou já vivia. E quando nós encaramos as propostas da doutrina espírita, por mais que não estejamos cumprindo como gostaríamos ou como deveríamos nesse instante, amanhã, diz a música, é outro dia. E aí essa experiência do hoje, ela vai fazer diferença, sim. Então esses são os espíritas imperfeitos. E os bons espíritas? E os verdadeiros espíritas, quem são? Aí o texto do Evangelho fala sobre a questão do adiantamento moral. Parêntese. Adiantamento moral não significa santificação. Não significa angelitude. Fecha parêntese. E é simples compreendermos isso. Querem ver uma coisa? O que é que significa uma pessoa ser moral? Uma pessoa agir com moralidade? Em termos de comportamento social, é aquele que procede com justiça. Vocês podem pesquisar no dicionário online Priberan. Tem dizendo assim, que procede com justiça. A pessoa correta, decente, honesta, íntegra, justa, proba. Diferente do desonesto, do errado, do imoral e do indecente. A pessoa que é correta, que age com moral dentro dessa ideia de correção, ela pode falhar? Claro que pode. Todos nós falhamos. Isso significa que ela não tem moral? Não. Isso significa que é um ser humano, imperfeito, que ainda comete equívocos. E que amanhã, se essa moral já for suficiente, vai refletir sobre aquele equívoco, vai se arrepender, se magoou alguém vai pedir desculpas e vai seguir seu caminho sem olhar para trás. Porque aprendeu. Em algum momento poderemos cometer uma injustiça? Poderemos. E isso não quer dizer que nós já não tenhamos uma caminhada moral, não, gente. Porque se hoje nós poderemos cometer um equívoco, ontem nós nos equivocávamos todos os dias, o dia todo. Olha a diferença. Então, isso é o que significa adiantamento moral. Aí já começam os caracteres do bom espírita, do verdadeiro espírita. E querem saber de mais uma? Já que o tema do nosso trabalho é uma pergunta se nós já somos bons espíritas, não tenho a menor dúvida que em algum nível nós já somos bons espíritas. O verdadeiro espírita, o bom espírita, é aquele que já tem uma percepção espiritual não limitada à vida material, por mais que nós estejamos na vida material. Olha o que é que nós estamos nos apropriando aqui agora para passar a mensagem do Espiritismo. Eu estou aqui com um microfone, um fone com microfone, um tripé aqui, um celular, um computador, uma lâmpada extra, uma lâmpada aqui em cima, uma camisa, tudo isso é matéria que eu estou utilizando para passar uma mensagem espiritual. Olha como é fácil perceber quando a gente quer. Então o bom espírito, o verdadeiro espírito, ele já está nessa percepção além da matéria. Sabe da vida após a morte, comunica-se com os espíritos, percebe que amanhã é uma proposta, ainda o que vale mesmo é o hoje. O ontem já passou, esqueça, nós não podemos mudar mais nada. E esse verdadeiro espírito é aquele em que os princípios da doutrina já lhe fazem todo sentido. Todo. Os princípios da doutrina, eu não estou nem falando dos detalhes, mas dos princípios, da base. Aquela que está bem delineada em O Livro dos Espíritos, existência de Deus, comunicabilidade dos espíritos, sobrevivência da alma, reencarnação, as leis morais, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade, lei de progresso, lei de sociedade, todas aquelas 11, e por fim, a ideia das esperanças e consolações, das penas e gozos terrestres, das penas e gozos futuros. Se tudo isso já lhe faz sentido,
Não tenha dúvida, você é sim um verdadeiro espírita. Você, minha amiga, é uma verdadeira espírita. É um bom espírita. Por mais que os impositivos da nossa imperfeição ainda se façam presentes. Aí é que está a graça da vida, o trabalho de se modificar, o trabalho de fazer diferente para melhor. E eles arrematam esse capítulo, no meu modo de ver, de uma forma absolutamente fantástica. Porque resume-se, o capítulo Sede Perfeitos, ele está resumido em uma frase que está no último parágrafo, nas últimas linhas deste último item, os bons espíritas. Que é aquela frase que nós já escutamos em alguma oportunidade e muitos de nós sabemos de cor e salteado, como eu sei. Que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Olha os pormenores dessa frase. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Eles não estão falando em transformação definitiva, porque se você transforma um pedacinho, já é uma transformação, mas será melhor ainda quando você transformar um pedação, que não vai ser do dia para a noite, não esqueçam isso. Então já há alguma transformação moral. Se ontem nós éramos capazes, por exemplo, de tirar a vida de uma pessoa, hoje não somos mais, isso já é transformação moral. Se ontem nós éramos capazes de educar as nossas crianças na base da pancada e hoje já não fazemos mais, já é transformação moral. Se nos comiseramos com as tragédias da humanidade, isso é uma transformação moral. E pelo esforço que emprega para domar, aí é uma maravilha, porque eles não dizem que é aquele que já domou, que já transformou, que já modificou, não, é pelo esforço que fazemos. Tenho certeza que todos nós estamos nesse grupo aqui, do verdadeiro espírita, dos bons espíritas, de já sermos bons espíritas, não obstante as dificuldades. Então vamos parar um pouco com essa coisa de ficar nos depreciando, de ficar nos colocando para baixo o tempo todo. Alguém nos faz um elogio espiritual, por exemplo. Poxa, mas como você é uma pessoa caridosa. Aí lá vai a pessoa mexer com a autoestima. Que nada, eu sou só um assim assado, sabe? Quantas broncas Chico Xavier não tomou de Emmanuel justamente por causa disso? Eu sou apenas um verme, tal. Que verme que nada, o verme está lá trabalhando, dando fertilidade à terra, você enquanto está reclamando, aí nem isso você está fazendo. Se nós pudéssemos ouvir com mais clareza os puxões de orelha que a gente toma. Então, verdadeiros espíritas e verdadeiras espíritas, daqui para frente, o que eu espero após as reflexões que possam ser feitas depois desse texto que acabei de dizer aqui, o que eu espero é que nós possamos nos observar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de verdade, com um pouco mais de compaixão, com um pouco mais de tolerância, para nos colocarmos, em definitivo, na rota da benevolência, sendo bons espíritas, sendo verdadeiros espíritas. Então, a mim resta agora agradecer a vocês que estiveram aí acompanhando esse trabalho, ao meu querido amigo Naum Castro, que me fez o convite, e o Porto da Alegria é uma das poucas casas que eu posso dizer efetivamente que eu tenho amigos. E são pessoas que eu não tenho apenas o chamado contato espírita, sabe aquele contato só de ir fazer palestras? Não, são pessoas que eu tenho contatos pessoais e particulares também.
E é sempre um prazer muito grande estar na presença de vocês, falar para vocês, trocar energias com vocês, dessa vez agora de uma maneira um pouco diferente, mas não tenham dúvida que eu continuo sentindo as vibrações maravilhosas que tenho, que sinto todas as vezes que eu vou lá. Hoje faltou a música, né? Ou de Marcinha, ou de Roberto, mas enfim, uma hora dessa a gente está reunido novamente. Os meus agradecimentos e os meus desejos de paz para todos nós. Que Jesus nos abençoe a todos.